teoria da evolução é só uma teoria. Pois é, não é muito bem isso aí não. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos ter uma aula de curiosidades sobre o que significa ser uma teoria e os outros graus que existem na ciência. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Você já deve ter percebido que as pessoas vivem falando em teorias da evolução, desdenhando isso e falando que é só uma teoria, ou até mesmo utilizando a palavra hipótese ou lei. Ou melhor ainda, no período que estamos, é comum a gente ouvir a palavra achado ou modelos. Essas são terminologias da ciência bem diferentes uma das outras e que, em geral, as pessoas confundem os significados. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre elas. O valor de peso científico pode colocar graus hierárquicos nessas diferentes palavrinhas. Então a sequência seria hipótese, achado, modelo, teoria e lei, sendo teoria e lei equivalentes. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando pela hipótese. Ela é nada mais nada menos do que uma suposição ou uma especulação baseada em alguma observação prévia, sendo necessário alguma forma para poder testá-la. Ela é o menor grau de todas elas, mas é muito importante, pois com ela nós podemos pensar em formular metodologias com o objetivo de comprovar ou não uma hipótese. Outra coisa muito importante é que a hipótese ela deve ser declarativa e deve possuir relações entre variáveis observáveis, os chamados parâmetros, e, obviamente, devem ser passíveis de teste. Qualquer pesquisa científica tem que ter passado por essa fase. Ela só vai avançar caso você faça um teste de hipóteses e essa hipótese se confirme. Sabe aqueles testes de vacinas e remédios que a gente tem atualmente? Quando a gente fala de testes duplo cego ou testes com placebo? Pois é, esses são testes que confirmam hipóteses. Logo, esses medicamentos estão nessa fase de pesquisa. Na sequência, nós temos um achado, que via de regra é um tropeço científico. Como assim? Vamos dar um exemplo meramente didático. Imagina que você está fazendo uma pesquisa sobre uma região que você pretende encontrar petróleo. A sua hipótese é que, por conta das pedras negras que tem na superfície dessa região, existe uma maior chance de encontrar petróleo ali. Porém, quando você começa a escavar e procurar petróleo, você se depara com um esqueleto de Tiranossauro Rex. Esse esqueleto não é o objetivo da sua pesquisa, porém, ele tem uma relevância científica. Logo, esse é um achado. Ah, e se eu encontrei petróleo ou não por conta das pedras, aí vai ficar um mistério. Depois nós temos os modelos científicos, que aqui é um nível de terminologia mais pesada do que os dois anteriores. Temos que saber que em muitos casos não tem como a gente identificar todas as variáveis de uma situação natural. Então esses modelos servem para predizer essas variáveis. Como assim? Em essência, o modelo científico serve para representar os conhecimentos, fenômenos e sistemas de forma estruturada de tudo aquilo que é descoberto. Imagina uma maquete de um prédio. Isso, em essência, é um modelo fixo de como seria o prédio quando construído. Ele representa o que a gente sabe sobre construção, as diferentes variáveis conhecidas, como o número de janelas, água, luz, etc., e leva em consideração algumas variáveis, como terreno e por aí vai. Esse tipo de modelo é chamado de modelo fixo, uma vez que ele vai estar lá fixo no tempo e no espaço. Temos também os modelos dinâmicos, onde, além de prever uma situação pontual, também adiciona na mistura o ingrediente tempo. Então a gente pode prever o que vai acontecer com aquele modelo no futuro. Modelos de previsão de pandemias, por exemplo, de infectados e etc., são esses modelos dinâmicos. Claro que existem outros tipos de modelos, como numéricos, matemáticos, icônicos, diagramáticos, explicativos, descritivos, qualitativos e muitos outros. E nesse caso demoraria muito para a gente falar de cada um deles. Se vocês quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários e a gente pode pensar em elaborar uma aula sobre isso.
Então, na sequência, nós temos as teorias, que é o mais alto grau da ciência junto com a lei. A teoria é uma ideia que explica um fenômeno universal abrangendo um espectro mais amplo do conhecimento, como, por exemplo, a teoria da evolução, que fala sobre como os organismos evoluem ao longo do tempo, não um organismo, mas vários organismos. Conforme o Stephen Hawking, no seu livro Uma Breve História do Tempo, uma boa teoria deve satisfazer dois requisitos. Precisa descrever com precisão um número razoável de observações, com base em modelos que contenham poucos elementos arbitrários, e deve prever com uma boa margem de definição resultados de observações futuras. Ou seja, uma teoria é formada por uma série de hipóteses confirmadas e está sempre abertas a novas hipóteses que podem sustentar essa teoria e acrescentar novos parâmetros para a teoria, ou até mesmo invalidar a teoria por completo. Quanto mais estudos e mais hipóteses são feitas sobre uma determinada teoria, e quando essas são confirmadas, a teoria se torna mais robusta. Ou seja, uma teoria científica não é um resultado final de um método científico. As teorias elas são comprovadas ou rejeitadas, assim como as hipóteses. As teorias elas podem ser melhoradas e modificadas à medida que mais informações são reunidas para que haja uma maior precisão da previsão e se torne algo melhor ao longo do tempo. E por fim, no mesmo grau de equivalência da teoria, nós temos as leis. E elas têm algumas diferenças sutis com relação às teorias. É claro que a gente tem que destacar que ela tem um grau tão alto quanto a teoria, mas é diferente por conta que a lei é uma observação limitada de um fenômeno, enquanto a teoria é algo mais abrangente. Em contrapartida, a lei é exaustivamente confrontada, testada e validada por um conjunto de fatos, dando um sentido cronológico, lógico e causal. Assim, ela pode fazer previsões testáveis para o futuro. Os exemplos mais conhecidos são as leis de Newton. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!